Olá pessoal, meu nome é Fabiano Demarco, sócio cofundador da Idealiza Cidades. Esse é o primeiro de uma série de videocasts que antecedem ao primeiro lançamento do Parque Una São José dos Campos. E hoje estou aqui com o autor do projeto, o urbanista Hélio Mítica. Curiosamente, o Hélio Mítica, para quem não sabe, fez todos os projetos da Idealiza Cidades desde 2013. Bem-vindo, Hélio. Hoje vamos falar um pouco aqui sobre o Parque Una São José dos Campos. Obrigado, Fabiano. Hélio, para quem está tomando contato com o Parque Una pela primeira vez, fala um pouco quem é a área urbanismo, qual foi a primeira vez que tu fez um projeto para a Idealiza e como foi essa experiência aí ao longo desses 13 anos de parceria de desenvolvimento de projetos. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Hélio Mítica, sócio fundador da área urbanismo. Conheço o Fabiano agora, como ele falou, há 13 anos. Nós nos conhecemos quando o Fabiano estava começando o projeto do Parque Una lá de Pelotas. Eu lembro que você chegou no escritório, você tinha uma área, né? E vocês estavam na dúvida, você e o Ricardo, se vocês iam trabalhar com condomínio ou fazer um bairro para incorporação de edifícios. Se não me falha a memória, o Ricardo tinha visto uma entrevista minha falando sobre o Jardim das Perdizes, né? E falou, bom, vamos sentar lá e vamos conversar. E a gente fez aquele primeiro desenho, aquele primeiro croquis, que eu acho que foi em uma semana, né? E foi ali que nasceu o conceito do Parque Una, que desde então a gente vem replicando, a gente teve a oportunidade de replicar mais 2 vezes Uberlândia e agora em São José dos Campos. Por que o Parque Una assim, instiga as pessoas, o mercado, e ele foi se repetindo ao longo do tempo pela própria Idealiza e sendo referência talvez para outras loteadoras? Fabiano, eu posso te dizer a sensação que as pessoas que não conhecem o Parque Una têm quando elas vão conhecer pessoalmente o projeto. E é uma sensação de, eu não acredito que dava para fazer uma coisa dessa no Brasil. Assim, uma sensação de bem-estar assim muito grande, né? As pessoas se sentem, elas ficam maravilhadas mesmo de conhecer o bairro, de poder vivenciar um pouco o que é estar num bairro planejado, que tem seus espaços livres projetados, que tem todos os edifícios com fachada ativa, que tem esse acolhimento que é o que a gente procura trazer nos projetos de Parque Una. E eu acho que esse sucesso, que é um sucesso que as pessoas sentem quando elas caminham no bairro, foi o que fez a gente poder repetir depois em Uberlândia e agora em São José dos Campos. Vai ser aberto ou vai ser fechado? Aberto, totalmente aberto. Tem um princípio que a gente usa nos desenhos de Parque Una, de ser um bairro vivo, de ser um bairro conectado com o entorno. E o que nós diríamos para aquele pessoa que está em casa pensando em ser nosso cliente, mas aberto não é pior do que fechado? Não. Aberto é melhor. E por que aberto é melhor do que fechado? Bom, primeiro, as pessoas, a gente há muitos séculos atrás decidiu morar juntos por um motivo, né? A gente mora junto por uma questão de que juntos a segurança é melhor, a gente faz mais comércio, a gente gera mais riqueza, a gente se diverte mais. Então, ter uma quantidade de pessoas morando junto e trazendo gente de fora também para vivenciar o bairro, a gente potencializa tudo que o bairro tem de bom. Hoje a gente tem N maneiras de resolver a segurança, alguns empreendimentos optam por ser fechados, não é a nossa proposta no Parque Una. Aqui a gente vai trabalhar muito mais com a questão das fachadas ativas, dos olhos na rua. A gente tem sistemas de segurança também complementares, mas a principal aposta é num bairro vivo, que tenha movimento durante o dia, que tenha movimento à noite, bem iluminado, que as pessoas se sentem seguras de caminhar na rua, que elas conhecem umas às outras, que elas circulam pelo bairro, e é daí que vem a segurança. Quando tu te deparaste pela primeira vez com o terreno das vaquinhas, famoso terreno das vaquinhas, tu teve um primeiro insight, quais eram as condicionantes do projeto, o que estava pensado pela cidade de São José dos Campos para esta centralidade. Me fala um pouco aí sobre esse primeiro contato com a área e quais foram os primeiros insights de partido de projeto. Bom, o primeiro contato foi muito impactante, acho que como para quase todo mundo que conheceu a área das vaquinhas,
porque é difícil imaginar um vazio urbano dessa dimensão, com uma topografia tão boa, com uma vista para o banhado como ela tem, né, e não urbanizada, né? Então, o que a gente via em termos de tamanho, localização, entorno e o que o município queria para essa área, estava tudo casando com o ideal do Parque Una, né, de ser um bairro, como a gente falou, que vai se conectar com o entorno, que vai formar uma centralidade. O município já tinha essa intenção de que a área das Vaquinhas fosse uma nova centralidade, né, na região, e já tinha colocado que queria um parque acessível, conectado com o entorno. Então, foi assim, estava tudo concatenado para que essa área virasse um projeto de Parque Una. Para algumas pessoas podem pensar que o projeto é feito por um arquiteto, pelo urbanista, mas tem um time que trabalhou nesse projeto, no parque, no paisagismo, e em muitas disciplinas. Poderia falar como foi desenvolver esse trabalho, quais foram as pessoas que participaram e onde cada uma contribuiu? Bom, primeiro que a gente fala que o urbanismo é trabalho de equipe, né? Não existe talvez exista uma fantasia de que você chega no terreno e tem uma grande inspiração e que é dali que vai sair o desenho. Mas tem muita transpiração, tem muitas horas estudando o entorno, entendendo o local onde você está e conversando muito com o time. Então, todos os trabalhos que a gente fez até hoje de Parque Una com a Idealiza, eles foram muito um trabalho de grupo. Tanto dos inputs que vêm do cliente, que são super importantes, que vão dar as questões de mercado, o que é importante para a gente fazer um bairro que tenha sucesso econômico, quanto os times de paisagismo. A gente começou com um projeto conceitual da SWA, que é um dos maiores escritórios de paisagismo que existem no mundo, que deu insights super legais, como, por exemplo, o Mirante, com vista para o Vale. A gente teve depois a XP, que entrou com detalhamento. A gente teve projetistas terraplenagem. Todo mundo tem que estar comprando a mesma ideia, o time todo da Idealiza, a Carve, que fez o playground. Eu acho que o nosso trabalho como urbanista é meio que ficar de maestro, assim, fazer todo mundo comprar a mesma ideia, comprar a mesma visão, para trabalhar em prol daquele projeto, daquele cenário, daquele ideal que a gente está montando com o cliente. É estranho ouvir a Carve fez o playground. Quem é a Carve? A Carve é um escritório holandês que se especializou ao longo da existência dela em projetos de playground. Então, a Carve já desenhou playgrounds no mundo inteiro, desenhou um playground para adultos no aeroporto de Singapura, tem vários projetos premiados, um jeito de trabalhar o playground, que é um jeito que todo mundo é muito comprado com essa ideia de que as crianças têm que explorar o espaço. Então, a ideia da Carve de ter um playground dentro do parque, onde as crianças não vão só brincar, elas vão explorar de fato, elas vão descobrir, elas vão se interessar por aquele espaço, isso vem muito a calhar com o conceito de todo o parque, que é um parque que a gente quer que as pessoas não só tenham prazer de estar no parque, mas tenham prazer de descobrir as várias ambiências desse parque. Voltando a falar da equipe, quando a gente foi trabalhar com a SWA, a gente montou um programa. Primeiro montou um programa de usos de tudo que a gente queria colocar no Parque Central. Inclusive com as disposições, as localizações, em função de todo o aprendizado que a gente já teve com o Parque Una de Pelotas, o Parque Una de Uberlândia. A SWA transformou isso num desenho. Mas o que veio primeiro foi quem era o público que a gente queria atrair, quais são as atividades que esse público gosta, que ele valoriza, como que isso fica melhor espacializado no terreno, e o último gesto é o desenho, né? E eu acho que esse é o segredo da ativação que a gente tem feito nos Parque Una. Esse parque é só para os clientes que comprarem apartamentos e salas comerciais? Não, ele é para a cidade, ele é um parque para a cidade, ele é realmente algo que a gente tem a expectativa de que o joseense tenha muito orgulho desse parque. A gente brinca, né, que isso acontece já em Pelotas, começa a acontecer em Uberlândia, e a gente espera que aconteça aqui, que quando você traz algum amigo de fora vem te visitar e você vai mostrar como a cidade é legal, você leva no Parque Una. Então ele foi
pensado para ser um parque ativado, para acolher as pessoas de fora, mas também para os moradores que vão ter o privilégio de chegar caminhando nesse espaço público. E por que para essas pessoas, para a cidade como um todo, é bom o Parque Una? E o que o parque pode ter de bom para eles? O que eles podem fazer nesse parque? Primeiro, o Parque Una como um todo, o bairro, é bom para a cidade porque São José é uma cidade que tem um desenvolvimento econômico invejável, que tem uma capacidade intelectual impressionante dentro do cenário brasileiro, que cresceu muito numa lógica rodoviarista e que agora vai ter um bairro, vamos dizer assim, um bairro pensado da maneira como a gente pensa os bairros no século XXI. Então a gente acha que a gente acredita mesmo que o Parque Una vai ser o bairro criativo da cidade, que o Parque Una vai ser o bairro onde a gente vai gerar riqueza, vai fazer a economia da cidade rodar, vai ser um bairro agradável para as pessoas morarem, para as pessoas passearem, e de quebra ele vai ter esse parque central para o pessoal de fora que vai poder vir fazer o seu piquenique, vai poder trazer as crianças para brincar no play, vai poder ver o pôr do sol no mirante, vai ter área para pet, vai ter área para quem quer praticar sua atividade física e vai ter a edificação icônica no parque, né, a maior Casa Una que a gente já pensou num bairro planejado, que vai ser o coração desse hub criativo, desse bairro vivo. Quando nós, e eu me incluo aqui como desenvolvedor imobiliário, nos deparamos com a oportunidade de desenvolver uma área como a das Vaquinhas, o Parque Una, São José dos Campos, nós, ao mesmo tempo que temos uma grande oportunidade e que é um trabalho super instigante, nós temos um compromisso ético com uma cidade inteira. Eu queria que tu contasse qual é o teu sentimento, agora que o projeto está desenvolvido, aprovado, em obras, em relação ao teu trabalho como urbanista que vai tirar do papel esse grande projeto nessa cidade maravilhosa, com uma grande importância na vida de todos que moram aqui. Bom, é um sentimento de realização enorme. Imagina, quando eu fundei a área urbanismo lá atrás, eu tinha para mim que o urbanismo ele tem um impacto muito grande na vida das pessoas e, portanto, é uma profissão que exige muita responsabilidade. E a gente sabe que o Brasil tem questões urbanísticas fortes aí para serem enfrentadas e que só dá para trabalhar com o urbanismo no Brasil se a gente quiser subir a régua, subir o sarrafo, né? E eu entendo que foi isso que a gente conseguiu fazer aqui no Parque Una São José. A gente teve uma prefeitura, um poder público que já tinha uma visão muito bacana do que queria fazer para a área, e isso foi muito importante no processo de desenvolvimento. Um empreendedor que sempre puxou para trazer o que tinha de melhor no urbanismo mundial para esse projeto. Então é uma sensação de missão cumprida. Acho que a gente conseguiu atingir os objetivos, subir a régua e que a gente tem uma expectativa muito grande de que a população da cidade possa começar a vivenciar esses espaços. Uma pergunta que nós recebemos com bastante frequência nas redes sociais se resume a e o trânsito? E esse é um tema mundial, não é um tema joseense. Por que as pessoas se preocupam tanto com o trânsito? E eu faço uma pergunta, as soluções que elas esperam são as que resolvem os problemas de trânsito? Em geral, não. Em geral, o que as pessoas esperam é que se alarguem as avenidas, aumentem as faixas de rolagem. Isso resolve até um certo ponto, né? São José tem um sistema de trânsito até que bastante bem resolvido, né? Mas à medida que as cidades vão crescendo, o que resolve mesmo as questões de trânsito é ter bairros mais densos, com uso misto, com boas calçadas, onde você possa trabalhar, morar e se divertir no mesmo bairro. E é muito isso que a gente busca com o Parque Una. A experiência que a gente viu junto nos outros projetos é das pessoas realmente se mudarem para um Parque Una porque elas querem depender menos do carro. Não é que elas não tenham carro, não é que elas não usem o carro, e o sistema viário está muito bem dimensionado, inclusive porque aqui em São José esse bairro tem que conectar diferentes pontos da cidade,
mas elas têm o privilégio de morar num bairro que elas não dependem do carro. Elas podem ir trabalhando a pé, elas podem levar os filhos na escola a pé, as crianças podem brincar no parque no final da tarde com autonomia e sem depender dos carros. Eu ouvi uma expressão, uma frase de um servidor público de reputação ilibada, bem intencionado, próximo da aposentadoria. Ele me disse assim: essa área nós deixamos ela travada por muitos anos até decidirmos o que faríamos. E o que foi decidido foi permitir construir 4 vezes nos terrenos dentro da área. Em outras palavras, em 1 metro quadrado de terreno, eu construo 4 metros quadrados de apartamento. Daí surgem as torres que vão ser construídas aí, fruto de uma decisão pública de planejadores urbanos que submeteram a sua visão ao processo democrático da Câmara de Vereadores, geraram o zoneamento por lei, e isso fez o proprietário da área e o Parque Una darem o match para virem aqui construir este tipo de empreendimento imobiliário. Mas as pessoas pensam assim: não é gente demais? Vale a pena fazer uma cidade densa? Não era melhor se fossem todos sobrados nesse lugar? Eu queria que tu, como urbanista, dissesses para a audiência, afinal de contas, é melhor uma cidade densa ou uma cidade espalhada? Bom, vou responder da seguinte forma. Os bairros mais caros do mundo, os bairros mais desejados, são os bairros mais densos, né? Com raras exceções de bairros periféricos, de segunda moradia e tal, onde as pessoas querem morar, onde elas pagam caro para morar, são nos bairros mais densos. Justamente por essa característica de que você tem uma infinidade de opções ao teu alcance a pé. Se a gente não tiver densidade, se a gente não tem um coeficiente de aproveitamento mínimo, eu não consigo ter comércio no térreo dos edifícios, eu não consigo trazer escritórios para que as pessoas possam trabalhar dentro do bairro. Então, a densidade, sobre todos os aspectos, ela é boa, ela é muito boa, tanto para o bairro quanto para a cidade como um todo. O que tem que ser é uma densidade planejada. Tem uma coisa que nós fazemos nos Parque Una, que é pensar a volumetria do bairro como um todo. Essa oportunidade de poder trabalhar com um desenvolvedor único que está pensando no conjunto do bairro, ela é muito importante. Porque diferente de um empreendimento onde as torres elas estão competindo entre si, né, na cidade tradicional, o empreendedor vem, faz uma incorporação, procura extrair o maior volume de rendimento daquele terreno e vai partir para o próximo, que ele não sabe onde é. Aqui não. Todas as incorporações elas são pensadas dentro de um conjunto. Então, isso faz com que a gente tenha a possibilidade de pensar em insolação, de pensar as vistas, o próprio desenho do loteamento para privilegiar essa vista eterna da região do banhado, a largura das calçadas. Eu sei que no Brasil a gente tem uma deficiência de espaços públicos qualificados nas cidades e por isso que as pessoas acham que densidade pode ser ruim, né? Mas quando você projeta a densidade já desde o início, traz toda a infraestrutura para dar suporte para essa densidade, quando você pensa no conjunto, a densidade é boa. As pessoas gostam de ver gente, elas gostam de morar perto de outras pessoas. O que elas não querem é ter que lidar com as externalidades. E essas externalidades, barulho, trânsito e tal, tudo isso já é pensado quando a gente está desenhando o bairro. Eu recentemente visitei Tóquio, a cidade mais populosa e provavelmente densa do mundo, e não tem congestionamento e é uma cidade silenciosa. Como Sim. que isso é possível, Hélio? Sim. Eu lembro de acho que o primeiro podcast que eu participei, do Felipe, e que eu comentei sobre Tóquio. Quando eu fui para Tóquio, eu esperava uma cidade agressiva, uma cidade complicada, confusa, né? E, na verdade, essa cidade complicada e confusa é Los Angeles, não é Tóquio. Porque Los Angeles depende do carro, é uma cidade difícil de se locomover. E é onde tem mais pistas, mais vagas para estacionar. Exatamente. Na frente das lojas, e não necessariamente é o lugar melhor de se morar? Exatamente. Tóquio é muito melhor de se morar. Tóquio é mais acessível para se morar do que Los Angeles.
É uma cidade arborizada, é uma cidade silenciosa, fácil de se deslocar. Você vê as crianças com 5, 6 anos, elas vão sozinhas para a escola, né? Então, Tóquio é o melhor exemplo de que a densidade não é ruim, né? Quando ela é planejada, quando a densidade ela é intencional, a densidade talvez seja o melhor instrumento para gerar um bairro qualificado. Poderia citar algumas cidades que têm essa linha de desenvolvimento mais orientada para as pessoas, para a mobilidade ativa, e outras cidades que têm essa linha mais orientada para os veículos, para que as pessoas consigam, assim, dentro do seu repertório aí de viagens ou mesmo do Google, tentar entender essas duas formas de planejar uma cidade? Uma cidade que todo mundo tem visitado e que hoje é uma cidade de referência é Copenhague, muito em função também do trabalho do Jan Gehl, que é um autor que inspira a gente, inspira, idealiza, inspira a área urbanismo. Copenhague se retransformou nas últimas décadas de uma cidade onde o carro era um elemento mal encaixado na trama urbana para uma cidade muito mais orientada para o pedestre, para a bicicleta, valorizando o uso misto. E hoje você tem essa relação em Copenhague muito legal, inclusive com a água, né? De ter os edifícios. A água virou o grande cenário para a cidade. Barcelona já tinha passado por esse processo, né, e vem cada vez mais intensificando. Você vê que é um processo sem volta. À medida que Barcelona foi limitando a entrada de carros, olha, em alguns espaços ele não entra, aqui é mais para pedestre. Esse foi um caminho sem volta. Paris, a última prefeita de Paris ficou conhecida como a cidade, a prefeita que está devolvendo a cidade para os pedestres, e são todas cidades que viram assim, o número de turistas aumentar, o comércio aumentar, a riqueza aumentar. Então essas para mim são algumas das principais cidades. Se você for pegar as cidades que são o oposto, né? Los Angeles, que a gente falou que é uma cidade complicada, inclusive que você tem regiões ali perdendo moradores, as pessoas buscando, mesmo nos Estados Unidos, Fabiano, que é um país muito orientado para o automóvel. Quando você vai pesquisar o que o público mais jovem, o trabalhador que está entrando no mercado de trabalho, o cara que está com 30, 40 anos, o que ele quer? Ele quer trabalhar e morar em um bairro que ele não dependa do carro. Mesmo que ele tenha o carro, ele não quer depender disso todo dia. Se você pegar até Dubai, que era a cidade símbolo aí do deslocamento de automóvel, rodovias de 5 pistas, Dubai está fazendo um trabalho de pegar os seus bairros e deixar eles mais amigáveis para os pedestres e criar uma rede de transporte público, porque ela entendeu que ela não vai conseguir resolver os deslocamentos urbanos só com automóveis. Como vai se dar a conservação desse parque ao longo dos anos? Uma das grandes questões que a gente enfrenta nas cidades brasileiras é a gestão. São José é uma cidade que a gente sabe que é bem gerida. Ainda assim, o Parque Una tem um segundo layer de proteção, vamos dizer assim, que é a associação de moradores, né? Isso já está implantado em Pelotas, a associação existe em Uberlândia, e é o que garante que esse bairro ele vai envelhecer bem, né? A associação de moradores, ela não só está lá para garantir a perpetuidade dessa qualidade que a gente pensou lá atrás no Masterplan, mas também para estabelecer um senso de comunidade, né? Para fazer essa ligação, essa cola entre os moradores, que é uma coisa que a gente vê que é muito importante hoje. As pessoas se mudam para os bairros planejados e principalmente para os Parque Una, porque elas estão buscando um novo projeto de vida. E a associação de moradores ela tem que ser um facilitador para gerar atividades, gerar movimento, para que as pessoas possam usufruir o bairro, se conhecer e, como a Idealiza sempre coloca como mote, criar essas novas conexões dentro do bairro. Hoje nós estamos aqui, é o nosso primeiro dia de trabalho na sede física da Idealiza, aqui no edifício Hyde Park, na Cassiano Ricardo, com vista para o Parque Una. E nós estamos encerrando aqui, eu vou fazer uma última pergunta. Como desenvolvedor imobiliário deste empreendimento, então eu queria te perguntar se tu tens algum pedido, como urbanista,
para mim, como desenvolvedor, algo que tu consideres importante e que tu gostarias de que nós, da Idealiza, tivéssemos uma redobrada atenção pelos próximos anos de desenvolvimento? Para mim, é uma coisa que a gente conversa muito nos bastidores. A gente faz o nosso papel como urbanista, o urbanismo é uma base importante, a qualificação dos espaços públicos, mas a arquitetura é igualmente importante, né? Então, para que esse bairro ele chegue no máximo do potencial dele, que a Idealiza possa fazer essa curadoria da arquitetura, né? E não é só um estilo arquitetônico, é como que o edifício se relaciona com a rua, né? Pelotas foi assim, Uberlândia é assim, não tem muro, não tem gradil, a guarita do edifício está recuada, tem um paisagismo que está integrado com a calçada, e essa sensação de acolhimento e bem-estar vem muito dessa relação que a arquitetura constrói com a rua, e esse é o complemento perfeito do urbanismo. Se isso se perde ao longo dos anos, o bairro vai ser um bairro bom, mas talvez nunca atinja o máximo do potencial que ele poderia. Muito obrigado, Hélio. Vou levar em consideração essas recomendações ao longo desses próximos anos. Espero que todos tenham gostado. Até o próximo episódio dessa nossa série de videocasts prévias ao lançamento do Parque Una São José dos Campos. Obrigado.